Pois bem, né? Fiz aniversário e parece que rejuvenesci alguns anos. Bom, vai ser agora o vídeo sobre meus animais de estimação. Possivelmente o vídeo vai estar muito longo porque não vou falar apenas sobre os animais que tenho hoje, mas sim sobre todos os que tive em minha vida. Que no caso, pelo que eu pude anotar aqui, foram 16. E eu vou falar aqui, aliás, vou tentar falar deles em ordem cronológica, que no caso não tenho certeza se essa aqui é a ordem exata de que eu tive os animais. Pois bem, o primeiro, aparentemente, animal que eu tive foi uma cachorrinha preta chamada Lilica, ao qual não me lembro de nada, porque quando eu tive ela, ou no caso minha família teve ela, eu era muito novinho. Eu não lembro de nada. A única coisa que eu me lembrava era algo familiar, né? Era o nome mesmo. No caso, Lilica, eu sabia que era o nome de alguma coisa particular, importante, talvez, marcante, que não era só um nome aleatório que eu já tinha visto em algum lugar, só que eu não sabia de onde era, né? E no caso, quando eu fui perguntar à minha mãe sobre meus animais de estimação, ela me falou que quando eu era muito novinho eu tinha uma cachorrinha preta chamada Lilica. E no caso, não me lembro de nada dela, né? Nada. Literalmente nada. Caiu na chamada amnésia infantil, né? No começo da nossa vida, a gente não se lembra de muita coisa que a gente passa e tal. E daí essa cachorra Lilica tá aí nesse abismo do esquecimento. Pois bem, se minha memória não falhar, o segundo animal que eu tive foi uma gata, a qual eu achei que era gato no início, que no final eu chamei de Alstolfa. Por quê? Porque no caso eu morava numa fazenda, né? Fazenda que não tinha animais nem plantas para colher, nada. Mas enfim, só tinha fazenda no nome. Fazenda. E lá surgiu, acho eu, surgiu em algum momento um gato, né? Acho que não sei se era filhote na época ou não. Surgiu um gato e eu e minha mãe adotamos o gato. E como eu gostava muito de assistir Cocoricó na época. Lá tinha um personagem, um porquinho chamado Astolfo, ao qual eu, por algum motivo, gostava muito desse porquinho e quis pegar o nome dele e botar no gatinho, né? Aí virou o gatinho Astolfo. Só que depois descobrimos que não era um gato, era uma gata. E então trocamos para Astolfa, só isso. Bom, posteriormente essa gata acabou fugindo de casa, acho eu, e acabou indo parar na estrada e morreu atropelado. A cachorra Lilica, eu não sei como foi o fim dela, né? Mas enfim, as duas já estão falecidas. Tanto Lilica quanto Astolfa. No caso, a Astolfa foi atropelada. Bom, depois disso, eu continuei a morar na fazenda, né? E depois eu adotei, eu não, né? Minha mãe e eu adotamos logo quase que em seguida três cachorros. O primeiro se chamou Esperto, não sei porquê, mas se chamou Esperto. A segunda se chamou Estrela, também não sei porquê, mas demos o nome de Estrela. Já o terceiro, que foi o menorzinho, porque eu acho que Esperto e Estrela eram irmãos, a gente adotou eles no mesmo momento. Só que o terceiro aqui, Fred, que foi uma homenagem que eu fiz, né, entre aspas, sei lá, eu era criança. Eu gostava muito de assistir Scooby-Doo. Daí eu peguei o personagem Fred do Scooby-Doo, o loirinho, e dei o nome dele ao cachorrinho, né? Novo que a gente adotou lá, Fred. E aí ficou Esperto, Estrela e Fred. Que no caso Esperto e Estrela eram irmãos. Eram até que parecidos até. Só que Esperto tinha um focinho mais alongado e tinha manchas marrons. E era branco. Já a Estrela só era branca só. E Fred também era branco. É... Inclusive eu me lembro de uma cena bem triste, digamos assim, envolvendo Fred, né? Que era um cachorro bem. Tipo, Esperto e Estrela eram grandes. Cachorros de porte médio. Já Fred era bem pequeno.
Né? Eu me lembro que porque eu tinha um vizinho, né? Lá na fazenda, só tinha dois vizinhos, que era um do outro lado da estrada e outro do lado da minha casa mesmo. E esse vizinho também tinha cachorros. Daí eu um dia botei Fred para visitar os cachorros desse vizinho, do outro lado da cerca. Só que o cachorro começou a atacar Fred, né? Eu fiquei lá só olhando, porque eu não conseguia passar da cerca de arames. Fiquei lá só olhando o Fred sendo atacado. Só acho que ele não morreu, nem nada assim. Só se feriu, né? Porque o cachorro, no caso eu quis botar o Fred pra chupar nos seios da cachorra do vizinho, né? Que o cachorro do vizinho tava lá alimentando seus filhotes. Eu pensei, seria interessante botar Fred pra se alimentar lá também. Criança, né? E tal. Daí, depois nós voltamos à casa que a gente ficava antes de ir para a fazenda, né? Com esses três cachorros. E no caso, não sei porquê, mas. Deve ser por causa de espaço, sei lá. Até hoje eu não entendo muito porquê, mas. Não deu mais para sustentar ficar com Esperto, Estrela e Fred. Tivemos que escolher apenas um. E no caso, o que minha mãe escolheu foi Estrela, porque ela era fêmea. Minha mãe queria ficar com a fêmea, só por ser fêmea, né? E ela acabou doando Esperto e Fred. Sendo que a gente devia ter ficado com o Fred, já que ele era o menorzinho e mais comportado. Porque Estrela e Esperto eram mais agitados, mais bagunceiros. E depois, posteriormente, Estrela também fugiu de casa e também foi atropelada na estrada. É. Eu não me lembro mais de tanto, mas eu sei que o Esperto foi adotado por uma mulher, acho eu, perto de onde a gente morava. Lá, onde Estrela foi atropelada. Eu já visitei Esperto uma vez. Faz muito tempo no caso, né? Mas ele tava lá, de boa, tranquilo. Né? Mas ele não me reconheceu mais não. E no caso, o Fred eu nunca mais vi. Fredinho. Chamava ele de Fredinho. Pois é, a gente devia ter ficado com ele. Mas caso a gente tivesse ficado com ele, provavelmente a história desses outros animais aqui não teria sido a mesma. Pois bem, depois ficamos sem estrelas, sem nenhum animal em casa, né, de estimação. E daí, de repente, um dia minha avó chegou com uma tartaruga, ao qual eu só tenho três memórias dessa tartaruga na minha cabeça, que é assim. Ela chegando, segurando a tartaruga na mão, falando que, olha só, eu não sei nem onde ela arranjou essa tartaruga, mas segurando aqui a tartaruga na mão, a tartaruga defecou e caiu no chão. As fezes da tartaruga. Primeira memória dela chegando. A segunda memória que eu tenho é que a tartaruga em dado momento sumiu da casa. E aí um dia eu encontrei perto de uma árvore com umas plantas em volta. Eu falei, olha mãe, encontrei a tartaruga. Minha mãe mandou eu não mexer nela porque ela podia me morder. Eu não mexi nela mesmo. Eu deixei ela lá. Porque se eu não podia mexer, então eu também não podia pegar a tartaruga, né? E tal. E daí depois a última memória da tartaruga, que nem tem nome, que eu me lembro, é ela correndo pro mato e fugindo. E eu nunca mais vi ela. Não tem nem nome, né? Mas provavelmente, se eu fosse dar algum nome, eu acho que não teve nome porque foi muito rápido, né? Que ela fugiu. Eu acho. Tipo, eu me lembro como se fosse um sonho, mais ou menos, mas foi real, de fato. Mas eu me lembro como se eu tivesse sonhado isso e não tivesse acontecido de fato. É estranho. Mas se eu tivesse dado um nome, provavelmente seria Donatello, que era a minha tartaruga ninja favorita, né, na época. Até hoje, no caso, porque eu não assisto mais tartaruga ninja nem nada do tipo, mas provavelmente ainda daria esse nome pra uma tartaruga caso eu tivesse uma. E no caso, provavelmente essa tartaruga morreu, né? Ou não também, vai saber. Agora o próximo é um cachorro, que de todos é o maior animal que eu já tive, que é um cachorro que é um vira-lata, que tem entre sua mistura genética pastor alemão, que se chama Jake, que foi uma referência, né, ao desenho Hora de Aventura, o Jake e o Finn. Inclusive depois eu quis chamar o Jake de Finn também,
Eu quis do nada trocar o nome de Jake pra Finn, mas depois parei e comecei a chamar ele de Jake de novo, Jakeão, né? Que era uma mistura de pastor alemão com várias outras coisas. Inclusive, esse é o cachorro, o único cachorro que eu vi na minha vida que possui todas as cores de qualquer cachorro que tem. Tipo, ele tem todas as cores. Ele é branco, preto, cinza, marrom, laranja, amarelo, marrom. Eu já falei marrom? Não sei. Me perdi. Ele tem todas as cores. Ele é muito legal. Ele tá vivo, inclusive, até hoje, se eu não me engano. A não ser que ele esteja morrendo enquanto eu tô gravando isso daqui, né? Enfim, ele mora lá onde eu tive que me desfazer de Fred desperto, né? Ainda lá. E quando me mudei de novo, eu infelizmente não pude, por alguma razão, que eu até entendo, mas não concordo, não pude trazê-lo para a nova casa, onde eu me mudei. Porque a casa possuía um andar, né? Tinha um térreo e um andar. E aí não podia deixar ele no térreo, quer dizer, no primeiro andar. Porque ele ia bagunçar demais e tal. Tipo, sei lá, pra mim eu ainda poderia de boa trazer ele lá, mas enfim, sei lá, não aceitei isso, né? Até hoje eu não aceito isso, na real. Ou então podia deixar ele lá no térreo mesmo, no quintal, que tinha um quintal também. Podia deixar ele lá no quintal. Não precisava deixar ele lá na casa ainda, junto com meu avô, né? Podia trazer o Jake pra aqui. Ou pra lá, no caso. Hum, e ele é o cachorro mais velho que eu tenho, provavelmente, né? Com certeza. No caso, ele tá vivo desde que eu tinha 9 anos. Se ele tem quase 9 anos, eu acho. Eu sinto saudade dele. Ele tem muito afeto por esse cachorro. Amo muito ele. Inclusive, ele ainda me reconhece. Faz anos que eu não visito ele, inclusive. Acho que deve fazer 2 anos que eu não visito ele. Mas da última vez, também fazia 2 anos que eu não visitava ele. Ele me reconheceu na hora. Ficou muito feliz, né? Em me ver de novo. E provavelmente se eu visitar ele de novo, ele vai ficar muito feliz em me ver novamente. Um grande amigo. Pois bem, depois nós adotamos. Aliás, Jake foi um presente de um tio meu. Esqueci de falar. Depois adotamos uma cachorrinha de uma. Não lembro agora qual dessas aqui foi. Ah, sim. Adotamos uma cachorrinha de uma tia minha. Jake foi de um tio. Essa cachorrinha agora é chamada Cristal, que foi o nome que a minha mãe deu, acho eu. Ah, não. Eu tô confundindo com outra aqui. Cristal é o nome de uma cachorrinha que uma tia minha me deu, ao qual o nome foi dado por ela mesma, né? A tia chegou lá, nos deu a cachorrinha e disse que ela se chamava Cristal. E ela era um vira-lata também, só que mais misturado com poodle, eu acho. Não lembro agora direito, mas eu acho que era isso. Ela era mais misturada com poodle. Jake era com pastor alemão. E aí a gente pôde trazer a cachorra pra lá, né? Então, a gente ficou lá com ela, só que chegou um momento, foi o momento mais desgraçado da minha vida, que o meu avô, né, o mesmo que não quis trazer Jake pra lá, pegou a cachorra, Cristal, disse-me que ia passear com ela, e aí levou ela pra rua. E aí voltou sem ela, com a maior cara lavada do mundo. E eu não sei até hoje o que aconteceu. Bom, depois adotamos a cachorra que ficou mais tempo conosco, né, que se chamava Pérola. No caso, era uma cachorrinha preta, que parece muito com a cachorro que eu tenho hoje em dia, inclusive, só que era mais peluda, chamada Pérola. Ela era muito brava, muito bravinha.
Ela se irritava com qualquer coisa, rosnava muito e tal, mas a gente amava ela. Tinha um enorme carinho por ela. Pérolazinha. A gente chamava mais de bonitinha. Bom, mas ela acabou falecendo um pouco antes de eu me mudar pra aqui, porque provavelmente, agora não é certeza, né? Mas provavelmente foi porque minha mãe e eu, né? Às vezes, quando ela fazia alguma coisa legal, tipo, sei lá, quando ela ia passear, a gente dava. Ou então quando ela ficava quieta, sei lá, a gente dava como recompensa, embora não tenha funcionado muito, né? Então como recompensa, chocolate pra ela. No caso a gente começou a dar antes de saber que chocolate é veneno pra cachorro, né? Antes. E depois a gente já soube já. Só que tipo, quando a gente soube, já era tarde demais, né? Porque ela já estava acostumada a comer. Já gostava muito. E quando a gente não dava, ela ficava muito triste. Daí, por pena, né, a gente continuou dando chocolate, docinhos, bombons pra ela. E aí, com o tempo, acho que é isso, não tem como saber direito, né, porque não foi diagnosticado nada. Mas aí, com o tempo, ela começou a ficar mais fraca e tal. E, no momento, surgiu uma espécie de tumor no pescoço dela, aqui do lado. Que no caso era uma bola assim, um inchaço bem grande, que tinha o tamanho da cabeça dela. Imagine a cabeça humana, um tumor também de uma cabeça humana do lado do pescoço aqui. No caso na proporção dela, né? E no caso esse tumor, essa bolha, sei lá o que era, tinha uma textura de tipo músculos com cãibra, né? Aí inclusive teve uma coisa que eu pensei em fazer, mas não tive coragem e nem tempo, né? De fazer que foi. Porque eu tinha visto algo parecido com um boi na internet. No caso, um boi tinha uma bolha gigante no pescoço também. E no caso, o dono do boi acabou dando uma machadinha na bolha, estourando a bolha. E nisso a bolha, né, teve um alívio muito grande pro boi. Eu pensei em fazer a mesma coisa com essa bolha da minha cachorrinha. Só que não tive coragem. E nem tempo, né? Porque ela acabou morrendo até que rápido, depois que a bolha surgiu. Inclusive essa bolha meio que acabou, esse tumor, sei lá, acabou meio que interferindo em tudo na vida dela, né? Claro. Ela não comia direito, não bebia água, a respiração dela era ofegante, profunda, começou a acumular coisinhas no nariz dela, que em dados momentos meio que tapava o nariz e acabava com a respiração dela. Só que eu ia lá e tirava as crostinhas que ficavam no nariz. Eu ia lá e tirava, pra ela conseguir respirar, né? Pra não morrer sufocada. Só que, justamente no dia anterior à minha mudança da casa anterior a essa, no dia anterior, ela faleceu. Na sexta-feira, quando eu vim da escola, né? E é isso. Ela nunca pôde conhecer uma nova casa, além da casa que ela morou a vida inteira. Pois bem, porém, enquanto essa cachorra estava viva, ela ainda pôde ver outros animais. No caso, mais 3 animais. Enquanto eu ainda tinha Pérola, eu meio que estava numa fase de querer muito cuidar de um animal mais exótico. Não exótico, mas de um animal diferente. De um gato e de um cachorro. Eu meio que fiz uma listinha bem grande. Eu acho que eu não vou, acho que eu já perdi essa listinha, né? Mas eu fiz uma listinha lá bem grande sobre os animais que eu queria muito adotar ou comprar. Tinha lá coelho, tinha lá rato, porquinho da Índia, hamster, cobra, vários animais assim, né? No caso não são exóticos, de ser de estimação, mas não são convencionais. Não são muito convencionais, né? E daí, tinha vários outros, tá? Mas eu não vou lembrar agora. E daí, o que eu mais queria era um coelhinho.
queria muito ter um coelhinho. Eu acho eles extremamente fofos e legais, sei lá. Daí eu queria muito ter e em algum momento finalmente consegui encontrar um lugar que vendesse o cachorrinho, né? Aliás, Pérola também foi comprada. A gente comprou Pérola. Não foi adotada. E o coelhinho também a gente comprou. Não lembro agora o preço. Também não importa. A gente comprou o coelhinho e levamos para casa. No caso, eu fiquei com o coelhinho aqui ali no quarto. Ali no quarto. E aí ele defecava muito lá, né, e tal, cagava muito lá e de boa, mas isso não era importante pra mim, porque eu queria tanto ter que isso não foi um obstáculo. Eu limpava, catava, tudo mais. Só que teve um momento em que aconteceu uma coisa que eu não poderia esperar, né? No caso, ele ficava lá no meu quarto, eu dormia com ele no meu quarto lá, e a vassoura, onde eu catava as fezes dele, ficava lá no meu quarto também. E ele era, acho que adolescente, não sei. Não era filhote. Provavelmente era adolescente. Ai, tô suando. Adolescente, né, tem os dentinhos, crescem muito rápido. E o coelho, ele tem que comer muita coisa, então morder muita coisa para desgastar os dentinhos, para não crescerem muito até ficar fora da boca, né? Daí ele viu a vassoura, as cerdas da vassoura e quis morder para desgastar o dente. E nessa, provavelmente, não se sabe ainda se foi isso, nunca vai se saber, mas é o mais provável, ele acabou engolindo um pedaço de cerda da vassoura inteiro, ou algo assim, e acabou, sei lá, perfurando o estômago dele, né? E assim ele meio que começou a comer menos, a não conseguir digerir mais direito a comida, até falecer. E isso tudo em 5 dias. Vejamos, eu acho que Espécie Estrela e Fred durou 2 anos, talvez. A tartaruga não faço ideia quanto tempo durou. Jake dura até hoje. Cristal também durou alguns anos aí. E Pérola durou o quê? 7 anos, talvez. Já esse coelho, de nome Wally, durou só 5 dias. Mas eu chorei por 3 dias quando ele morreu. Porque eu realmente estava com tanta expectativa, tão empolgado, tão feliz de finalmente ter conseguido o que eu queria, né? O animalzinho que eu queria, que eu desabei em lágrimas, né? Eu acho que foi o único. Foi o primeiro caso de animal que eu. De animal de estimação meu que faleceu e eu chorei, né? Acho que foi o primeiro. Os outros eu só fiquei tipo, o quê? Confuso. Quer dizer, ele morreu no caso antes de Pérola. Porque com Pérola eu também chorei, né? Mas fiquei tipo confuso porque no caso eu não via, né? Veio um gatinho preto, ao qual eu chamei de Félix. Em homenagem ao gato Félix. Só porque ele era preto, né? E esse foi o primeiro gato macho que eu tive, no caso. Eu tive ele junto com Pérola. Eles se davam bem até. Ele era bem engraçadinho, bem brincalhão. Era bem legal. E o único problema é que às vezes ele tinha a mania de subir no mosquiteiro, né? Ele escalava o mosquiteiro e depois não conseguia descer de volta. Inclusive tem um episódio muito icônico, engraçado, com esse gato Félix. Que um dia
Na primeira vez que ele demorou muito pra voltar pra casa, porque no caso ele saiu de casa, né, igual todo gato faz, ia passear, mas voltava até que rapidamente pra casa de volta. Voltava pra casa de volta. Só que em um dia ele saiu de manhã e voltou à noite. Ou seja, demorou, acho que foi 10 horas que ele ficou fora de casa. Só que quando ele saiu fora de casa, o orifício era de um tamanho. O orifício era de um tamanho. Só que quando ele voltou, o orifício era de outro tamanho. Daí criou-se a piada interna, né? De que ele saiu pra dá-lo. E que ele era gay, né? E toda hora saía. E começou a sair de casa cada vez mais por mais tempo. Pra dar. Até o momento em que ele saiu e nunca mais voltou. Né? E no caso, foi gradual o processo de saídas e demoras. Eu acho que o recorde dele foi sair de casa por 2 semanas e depois voltar. Mas depois, nunca mais. Ele saiu de casa um pouco antes de Pérola falecer. Meu gatinho Félix, ao qual, por alguma razão, de repente, também começou a ser chamada de Pichulico. Enfim. Mas enquanto eu tinha Pérola e enquanto eu tinha Félix, também tive, por um dia, outro gatinho. Um amarelinho dessa vez. Ao qual eu chamei de Bilbo. No caso, esse gatinho amarelinho foi adotado por minha mãe. Porque minha mãe tinha um sonho, em particular, de ter um gatinho amarelinho. E ela conseguiu lá um gatinho para adotar. Só que esse gatinho ele era meio bravo, né? Queria atacar todo mundo, tipo, ok, todo gato é assim quando chega em casa, né? Quando vem novo pra casa. Só que no caso esse era mais do que o normal até. Ele queria atacar tudo e todos, incluindo Félix. No caso ele foi lá, explorou o gatinho e o gatinho fez o que gato faz. E nessa hora, Félix mordeu a jugular do gatinho. Começou a balançar assim, né? E aí perfurou. O gatinho era filhote. Aí perfurou o jugular do gatinho. E aí, depois eu dei um tapa em Félix pra ele soltar o gato. E aí quando eu fui ver, o gatinho tava lá estirado no chão com uma poça de sangue aumentando ao redor dele. E essa cena, sem mais comentários, né? Ele faleceu nesse dia. Durou menos de um dia. Por conta de Félix. Né? Agora, os próximos aos quais eu tive nessa casa aqui. Nessa casa aqui mesmo. O primeiro se chamava Free Willy. No caso, Bilbo, eu dei o nome de Bilbo para o gato lá, porque eu tava lendo o Hobbit na época. Ou eu tinha acabado de ler o Hobbit na época. Não sei. Só sei que eu tava. Só sei que tava lá imerso no mundo do Hobbit e do Senhor dos Anéis, né? Aí quis dar o nome dele de Bilbo. Também é um nome que eu gosto, Bilbo. Quer dizer, agora talvez não goste tanto, né? E o Wally eu dei não sei porquê. Só quis dar o Wally pro coelhinho. E Free Willy, que é o gatinho amarelinho, que não morreu em um dia, eu dei porque ele era gordinho. Me lembrou uma orca. Ele me lembrando uma orca, lembra do filme Free Willy. Aí virou Free Willy pra ele. No caso, o Free Willy também era um gatinho muito carinhoso. Foi o gatinho mais carinhoso que eu já tive, acho eu.
ou então tá empatado com o outro. Aqui. Ele era amarelinho, na verdade ele era branco com manchas amarelas, né? Era muito fofo, ele me dava massagem, ele era um gato massagista. Ele era até que grandinho até. Era um gato grande e pacífico, né? E sinceramente acho que foi um dos animais mais marcantes da minha vida. Só não mais do que Jake. É, eu tenho muito carinho por esse gato, mesmo estando falecido. Por quê? Ano passado, ele também saía de casa, né? Igual todo gato faz. Ano passado ele saiu de casa e tal, tudo mais, só que um dia ele começou a vir, ele chegou em casa meio estranho, meio cabisbaixo, mais lento e tal. Até o momento que minha mãe comentou isso pra mim. Aí eu falei, ironicamente, e na brincadeira e tal, eu falei, "Ah, mas ele não vai morrer não, né?" Ela falou, eu acho que sim, viu? Aí eu fiquei preocupado. No caso, o que a gente acha que foi que alguém deu veneno pra ele. Alguém envenenou meu gatinho Free Willy. E nesse envenenamento, ele começou a ficar mais fraco, começou a não comer mais, parou de comer, começou a perder os movimentos das patas, e da frente, assim. Ele também parou de beber água, né? Porque eu não conseguia se mover e tal. Até o momento em que ele faleceu. Porque provavelmente os pulmões dele paralisaram também. E esse caso foi o único, até o momento, em que eu mesmo fiz a cova, né? Eu mesmo fui lá e fiz o buraco e enterrei o gatinho. Inclusive eu fiquei muito bravo com a minha família, porque eles disseram que não era pra eu tocar no gato, né? Porque eu pegava o gato, o cadáver do gato, botei na caixa e tal. Não, eles queriam que eu pegasse, sei lá, uma pá, pegasse o gato com a pá e jogasse no buraco. Não. Né? Eu peguei o gato com a minha mão, botei na caixa, mas antes botei um pano na caixa, botei o gatinho lá, fiz um carinho nele, morto, antes de botar mais um pano por cima, fechei a caixa. Um enterro com decência, né? Aí depois eu cavei lá o buraco, tive até ferida na mão, né? Porque a pá era uma pá meio velha, tinha uns fiapos de, de madeira assim, meio soltos que fizeram um calo aqui, também fizeram ferida na minha mão. Mas mesmo assim eu cavei lá com raiva e tristeza, cavei lá o buraco bem fundo e enterrei-o lá. Aí depois eu fui jogando a terra aos poucos e tal, afofando a terra, jogar mais terra até ele ser enterrado por completo. Meu gatinho Free Willy. E tá lá, eu enterrei ele aqui mesmo, no caso. Lá no quintal daqui. E tá lá perto do pé de hortelã. Hortelã. Do pé não, né? Da hortelã, lá. Acho eu. Mas enquanto Free Willy ainda era vivo, nós também adotamos mais dois animais. No caso foi uma cachorrinha, o primeiro, né? Aliás, o segundo. O Free Willy que foi o primeiro a ser adotado aqui. O segundo foi uma cachorrinha chamada Kiara. Chamada não, que se chama Kiara, porque ela tá viva até hoje. No caso porque ela é novinha, né? Porque eu falei até hoje, enfim. Ela tá viva ainda aqui e mora aqui. Minha mãe adotou ela de uma amiga, aliás, de uma colega de trabalho dela. No caso, a colega de trabalho teve uma cachorra que pariu vários filhotes.
E aí minha mãe adotou um dos filhotes, que no caso ela adotou o último. Porque acho que ela pariu vários filhotes lá, não sei quantos foram. E aí o último a ser parido, a ser adotado, que diga, foi Kiara. No caso acho que foi a última porque ela é a mais insana de todas, né? Ela também é meio brava. Não é tão brava quanto Pérola. Mas ainda assim é bem brabinha. Inclusive ela se parece muito com Pérola, né? Eu já falei isso. Só que no caso o pelo de Pérola era mais longo, assim. Já a Kiara tem pelo bem curtinho. Bem justinho o pelo de Kiara. E ela também é um cachorro muito. Não sei, cachorro legal, né? Um animal de estimação. Bom de ter. E enquanto Kiara e Maxwell. Já dei spoiler. Enquanto Kiara e Freely estavam aqui, também adotamos mais um gato, também adotamos mais um gatinho. Esse eu não me lembro como. Porque eu acho que Free Willy, a gente via ele na rua. Ah não, lembrei-se. Free Willy e Maxwell, nós vimos eles na rua. E nós adotamos ele. No caso Free Willy, só minha mãe que viu, né? Eu não vi Free Willy na rua. Mas Maxwell eu vi. Porque eu ia no ponto da escola e o gatinho Maxwell ficava ali em frente do ponto às vezes. Tipo, eu já vi ele correndo do ponto assim, passando assim, onde eu ficava, né, correndo. Ele era bem filhotinho. Aí minha mãe adotou esse gatinho, coincidentemente. No caso eu não tinha falado pra ela nem nada sobre esse gato, mas quando eu vi o gato que ela pegou na rua e adotou, eu sabia que era ele, que era o mesmo, né? Inclusive, eu botei o nome dele de Maxwell em homenagem a esse quadrinho aqui, ó. Maxwell, o gato mágico. No caso, Maxwell, o gatinho de verdade, ele é branco e tem manchas e tinha manchas pretas, como esse gato aqui, ó. Eu gosto muito desse quadrinho, inclusive. O quadrinho é muito legal, de várias tiras de comédia e satíricas e tudo mais. Ele tinha manchas pretas, só que quando eu fui crescendo, as manchas ficaram listradas, aliás, malhadas, que eu diga. Não ficaram mais pretas. Mas enfim, Maxwell, o gato mágico, faz a magia de ser muito fofo e também sair muito de casa. E inclusive, Maxwell também viu o momento que o filho dele morreu. Ele ficou lá todo confuso. Tipo, ele ficou miando, não sabia o que estava acontecendo. Acho que primeira vez que ele testemunhou a morte, né? De alguém próximo dele. Ficou lá sem saber o que tinha acontecido. E que era também, né? Inclusive, Maxwell é um exímio caçador. Ele já caçou vários ratos aqui em casa. Minha garganta tá coçando. Enfim, agora o último animal de estimação que eu tenho e, e tive no momento aqui, caso eu esteja vendo isso aqui no futuro, o último animal que eu tive no momento foi uma gatinha chamada Carmila. Que no caso também é uma gata de rua, né? Que a gente adotou da rua. Inclusive Carmila, minha mãe já flagrou quando a Carmila não era nossa. Minha mãe já flagrou Carmila com Free Willy na rua. Antes de Free Willy e tal, né? Ela já flagrou o Free Willy comendo a gata na rua. E aí depois que o Free Willy faleceu, essa gatinha começou a ficar aqui na frente de casa. Aqui fica a frente de casa. Essa gatinha começou a ficar aqui. Ela era de rua, então a gente às vezes de vez em quando dava ração pra ela, porque se ela sentia pena dela, Carmelinha, sentimos pena dela. A gente dava ração pra ela. Sempre que era possível, né? Porque no caso o Maxwell ainda era. Ainda já tava aqui. Maxwell. Só que em um momento ocorreu um acidente com Carmila, né? Com a gatinha de rua.
ela de alguma forma foi atropelada. De novo o atropelamento. Mas não morreu, felizmente. Só que eu acho que não foi por carro, né? Foi por bicicleta. Só sei que esse atropelamento fez com que ela tivesse um rombo na barriga. Um buraquinho assim bem grande para um gato, né? Que no caso seria do tamanho de um umbigo. De um umbigo humano num gato. Um buraco bem feio, bem horrível, né? Aí nesse momento minha mãe pegou a gata e trouxe pra casa pra tratar dela. A gente botou pomada e tal, limpou, deu mais ração pra ela não morrer, né? Porque aquela ferida ali era tensa. Aí felizmente o machucado cicatrizou muito bem. Inclusive hoje em dia nem dá pra perceber que aquilo era um buraco gigante, né? Porque ficou só uma manchinha rosada agora na barriga dela. Inclusive a gente acha que ela tava grávida quando foi atropelada. Só que aí depois perdeu os filhotes. Talvez até grávida de Free Willy. Ou não, vai saber. Só que aí depois ela não pariu, né? Porque ela perdeu os filhotes. Ela tá até hoje aqui em casa, felizmente. Inclusive ela é meio esquisitinha. Ela tem um charme próprio. Aí ela anda às vezes de um jeito esquisito. Ela toma banho de um jeito meio esquisito. Que provavelmente o acidente meio que deu um prejuízo ali na cognição dela. Talvez. Ela tem um trejeito meio esquisitinho, mas é um trejeito único e muito fofo e agradável. E aliás, Carmila, com R, é uma homenagem, obviamente, à vampira, né? Aqui, ó, a esse livro aqui. Carmila, a vampira de. Meu inglês é horrível, não vou nem tentar. Aqui, Carmila. No caso. Inclusive, curiosamente, Carmila parece mais com o gato Maxwell do que o próprio Maxwell. No caso, ela é branca com manchas pretas. Ela parece mais com um gato Maxwell daqui do que o próprio Maxwell. Mas ela é fêmea, né? Então não poderia dar esse nome. Aí no caso eu botei esse nome aqui, Carmila, porque ela. Eu acho que eu botei por causa disso. Porque ela tinha as presinhas que eu consegui ver em dado momento. No caso todo gato tem isso, né? As presas lá do gato. Só que eu consegui ver essa presinha assim pra fora. Do, da boca dela. Aí me lembrou um vampiro. Aí pronto, botei o nome Carmila. Ou então eu botei porque ela sobreviveu ao acidente e vampiros são imortais, ou algo assim, sei lá, não lembro agora porque eu dei o nome Carmila. Mas aí eu acho que combina muito com ela, nome Carmila, Carmilinha. E tá aqui, né? Inclusive eu acho que eu vou botar ela na capa do vídeo. Vou botar ela aqui, eu segurando ela assim, na capa do vídeo. Se ela chegar aqui em casa, porque ela saiu, né? No caso a gente dá a vacina pra ela não ficar no cio de novo. Não consegui parir, mas ainda assim ela sai pra passear por aí. Aquela gata de rua, né? Então já se acostumou a andar pelos recantos aí. E esses foram meus animais de estimação. Ao total deu 16 que eu já tive na minha vida. Legal.